Fala aí pessoal, a gente está começando aqui mais uma aula envolvendo progressões aritméticas e hoje a gente vai fechar esse assunto resolvendo alguns problemas aí que podem ser resolvidos com o que a gente já aprendeu das progressões aritméticas. Já sabemos o que é uma PA, já sabemos como calcular o seu termo geral, e já sabemos também como calcular a soma dos seus termos. Então, vamos colocar isso em prática aqui hoje com 3 probleminhas bem simples. Começando aí pelo problema número 1. Em determinado trecho de uma rodovia, serão instaladas 7 cabines telefônicas, igualmente espaçadas para emergências. A primeira deverá ser colocada no quilômetro 12 e a última no quilômetro 30. Eu quero saber a posição das demais cabines nesse trecho da rodovia, sabendo que a distância entre elas seja mantida, ou seja, a distância entre cada uma dessas cabines tem que ser sempre a mesma. E você tem o local da primeira cabine e o local da última cabine. Bom, o que eu fiz aqui para facilitar? Eu deixei aqui no lado, né, aqui de canto, as duas fórmulas que a gente aprendeu das progressões, o termo geral e a soma dos termos. Se a gente precisar, já está ali do lado para a gente consultar, beleza? Vamos então interpretar bem aqui e ver o que pode ser feito nesse problema. Vou fazer um esquema aqui. São 7 cabines, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabines, ok? A primeira eu vou marcar aqui na posição 12 e a última eu vou marcar aqui na posição 30. Eu não sei quanto de espaço que eu tenho que dar entre elas para que a conta feche certinha, para que a primeira fique na 12 e a última fique na 30. Se eu pensar num exemplo aqui, uma hipótese, se eu colocar elas com uma distância de 5 quilômetros, então a primeira vai ficar no 12, né? A outra ficaria no quilômetro 17, depois você coloca aí mais 5, então ficaria no quilômetro 22 e seguiria nessa lógica para ver se vai chegar a última cabine ali no quilômetro 30. Você percebe que o fato de você estar sempre colocando 5 quilômetros de uma para outra, você acaba formando uma sequência numérica com as posições onde está cada cabine. E essa sequência numérica é uma progressão aritmética porque esses números estão sempre aumentando a uma mesma razão. Essa razão nada mais é do que a distância de uma cabine para outra, que nessa minha hipótese aqui que eu levantei seria de 5 quilômetros. Não sei se é isso. Vamos fazer as contas para determinar esse valor real, que a gente não vai ficar chutando aqui, a gente vai determinar isso de uma vez só. Então, se a gente sabe que esse problema pode ser transformado em uma progressão aritmética, então o 12 é o primeiro elemento da minha progressão aritmética, ou seja, o A1. Então, o A1 é 12. E o 30 é o último elemento aqui, no caso são 7 cabines, ele vai ser o A7. Então, vamos apagar esse esquema aqui. Já vamos colocar aí que o A30, o A7, desculpa, é 30, certo? Então eu quero saber qual é a razão dessa minha PA, ou seja, qual é o valor do R. Bom, como aqui eu não estou falando nada de somar elementos, quero achar apenas a razão, eu vou utilizar essa fórmula aqui do termo geral da PA. Vamos fazer as substituições necessárias. Então, no lugar do AN, eu vou colocar o A7. Então, eu estou trocando o N por 7. No lugar do A1, eu vou colocar 12. Mais, então, o N novamente eu vou trocar por 7, menos 1, vezes a razão, que esse é o valor que eu quero determinar, que eu estou calculando aqui agora. Outra coisa que eu posso trocar é o A7 inteiro, que eu sei que ele vale 30.
Então, ao invés de eu escrever o A7 aqui, ó, por uma questão de espaço, eu vou apagar o A7, tá? E vou colocar o 30. Poderia ter feito aqui na linha de baixo, como aqui o espaço está um pouquinho apertado, já vou apagar e colocar o 30 aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos repetir aqui o 30. Esse 12 aqui que vai somar toda essa minha expressão, já vou colocar aqui do outro lado, diminuindo, igual 7 menos 1, 6, vezes o R, ok? 30 menos 12 é 18. Então, 18 é igual a 6R. O 6 que está multiplicando aparece aqui do outro lado dividindo. 18 dividido por 6 é 3. Isso significa que a razão dessa minha PA é 3. Então, se a razão dessa PA é 3, significa que a distância entre essas cabines tem que ser de 3 quilômetros. Como o problema pede a posição das cabines, então a gente responde aqui, né? Bota uma resposta para esse problema. As posições, vou botar aqui rapidinho, as posições serão a primeira, né, que é 12, e aí você vai somando 3. Então, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30 quilômetros. Beleza? Você vê aí que fecha a conta certinha do primeiro ao último, todas elas igualmente espaçadas, que é exatamente o que o problema queria, ok? Então temos aí nosso primeiro problema de hoje, que a gente conseguiu resolver usando as ideias de PA que a gente aprendeu até aqui. Vamos fazer mais um. Probleminha 2, então, aqui, bem simples. Novamente, já deixei aqui, ó, de lado aqui as fórmulas, se a gente precisar, tá? Para ganhar um tempinho, não precisar ficar escrevendo elas novamente, já estão escritas ali para gente. Vamos fazer a leitura. Foi feita uma rifa com cartões numerados de 1 a 50. Quem tirar o cartão de número 1 paga R$ 1. Quem tirar o cartão de número 2 paga R$ 2 e assim por diante. Eu quero saber quanto que vai render a rifa. Bom, isso é muito simples. É só eu somar tudo, todas as quantidades que essas pessoas irão pagar. Como cada número está sendo associado o seu número à quantia em reais, então eu sei que eu vou somar R$ 1 com R$ 2, com R$ 3, R$ 4, até o último valor, que será R$ 50. Então, de novo, eu tenho aqui uma progressão aritmética formada com os números que vão aumentando de 1 em 1, ou seja, uma PA que começa com 1 e possui razão 1 e o último elemento é 50. Por sinal, é uma soma até simples, né? Não são números tão grandes, mas a gente vai usar aqui todos os conceitos de PA nesses problemas, então a gente vai usar a fórmula da soma da PA. Vamos destacar aqui o primeiro elemento da PA, o A1, que é 1. O último elemento, né, seria o A50, que é o próprio 50, e a razão dessa PA, que é 1. Vamos então somar os 50 elementos dessa PA. Isso vai ficar, estou agora usando a fórmula da soma aqui, beleza? Então, troquei o N por 50, vou trocar aqui de novo. 50 vezes o A1 é 1, mais o AN, que é 50. Dividido, isso daqui tudo dividido por 2. Beleza? Então, só fazer essa continha aqui simples. A soma dos 50 números fica igual a 50 vezes 51, né, que é 50 mais 1, dividido por 2. 50 vezes 51 dá 2.550. Esse resultado dividido por 2 é igual a 1.275. Então, temos aí que essa rifa vai render R$ 1.275.
Podemos colocar aqui como resposta, renderá R$ 1.275. Beleza? Então, mais um probleminha aí bem simples de se fazer, mas mostrando que a gente pode utilizar a ideia de PA. No primeiro, utilizamos o termo geral e agora no segundo, usamos a soma dos termos da PA. Podem ter problemas um pouquinho mais elaborados, que você acabe usando as duas, igual os exercícios que a gente já fez na aula passada mesmo, tá? Mas aqui é só para a gente ver a ideia de expandir esse conceito aí de PA para algumas outras situações. Vamos fechar aqui a aula de hoje com o nosso terceiro problema. Problema 3, então, fechando aqui, é uma questão que caiu no Enem de 2018. É um problema simples também que a gente pode estar resolvendo com PA. Resolvendo com PA fica bem simples, por sinal. Vamos fazer a leitura aqui com calma, lembrando que as fórmulas estão aqui em destaque, se forem necessárias, só para ganhar tempo. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda numa zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste ele será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a 1.380 metros da praça. Se a prefeitura puder pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação destes postes é. Então, se você parar para pensar, é um problema muito parecido com o que a gente fez no começo dessa aula de hoje. Tá? Eu estou trazendo essa questão aqui justamente para vocês verem isso, que é a questão que é cobrada no Enem. Questão bem simples, como aquela que a gente fez lá no início do vídeo. Então vamos fazer aqui de novo agora. Ela só tem uma coisinha a mais, que é essa questão aí de pagar pelos postes, né? Mas não é nada demais não. Então, o primeiro poste está sendo colocado 80 metros, né, na posição aí de 80 metros distante da praça. E depois os outros, você vai afastando eles cerca aí de 20 metros para cada um. Então, você forma uma PA, começando pelo 80, então o A1 é 80, e você vai sempre somando 20 metros na distância de um poste para o outro. Ou seja, a razão dessa PA é de 20 metros, beleza? O último poste ele está sendo colocado na posição aí que está a 1.380 metros da praça. Só que ele não fala quantos postes foram colocados. Então eu não sei qual é a posição desse poste. Se ele é o 10º, o 20º, se ele é o A10, se ele é o A20. Então eu vou ter que chamar ele, por enquanto, de AN, porque é uma posição que eu não sei. Eu não sei quantos postes estão sendo colocados. Então eu vou dizer que AN é igual a 1.380. Ok? Mas eu posso calcular qual é a posição desse último poste. Quantos postes tem, quantos postes estão sendo instalados pela prefeitura. Basta usar a fórmula do termo geral. Vamos fazer isso? Então, no lugar do AN, a gente coloca 1.380. No lugar do A1, a gente coloca 80. Opa, apaguei sem querer. Mas, aí o N é justamente a posição e, como é o último, vai acabar indicando a quantidade, vai continuar sendo N, porque eu não sei, vezes a razão, que é 20. Então, ficou bem parecido com o primeiro, porque a gente está usando o termo geral aqui. Esse 80 aqui, como ele está somando aqui, ele já posso colocar aqui do outro lado diminuindo.
sem problema nenhum, porque o restante aqui é tudo uma multiplicação, tá? Então, vou só repetir aquela dica que eu já dei para vocês. Não vou aplicar distributivo aqui para aumentar a minha expressão. Esse 20 que está multiplicando, coloco aqui do outro lado dividindo e aí é mais rápido. 1.380 menos 80 é 1.300, certo? E aí, como eu acabei de falar, esse 20 vem para cá dividindo. Então, você tem que n menos 1 é 1.300 dividido por 20. Corta um zero para diminuir seu número. 130 dividido por 20 é igual a 65. Então, n menos 1 é igual a 65. Esse menos 1 vem para cá mais, então o seu n é igual a 66. Isso quer dizer que o último poste está na posição 66. Se é o último e ele está na posição 66, então foram instalados 66 postes. A pergunta do problema é: a prefeitura ela pode pagar no máximo R$ 8.000 por cada poste. Qual é o valor máximo que ela pode gastar com a colocação deles? Bom, o valor máximo que ela pode gastar é se ela pagar o valor mais alto por cada um desses postes. Então, se ela pagar 8.000 para cada um poste, ela vai ter o maior gasto, certo? Então, é só a gente fazer aí uma conta de multiplicação simples. Tentar separar aqui, né? É só a gente fazer aí um 66 vezes R$ 8.000, já que são 66 postes instalados e a gente considera que cada um custou o valor máximo aí de R$ 8.000. 66 vezes 8.000 dá 528.000. Isso significa que a alternativa C, a prefeitura gastou aí R$ 528.000, ok? Então, outro problema aí simples que a gente pode utilizar as ideias de progressão aritmética para resolvê-lo. E é uma questão do Enem, então já mostra a importância da gente estar trabalhando esse conteúdo, de reforçar, de revisar bem, de praticar, porque é um tipo de matéria que é muito cobrado, não só no Enem, mas em outras provas em vestibulares aí fora. Deixo aí para vocês, então, alguns problemas para que vocês tentem fazer. 4 probleminhas aí, inspirados aí em muitas coisas que eu falei nesse vídeo de hoje. Pratiquem, coloquem a mão na massa, estudem e a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Bons estudos e até!